vamos trabalhar? Nesse capítulo você vai usar os números da ordem das dezenas de milhar, saber como fazer a leitura, a escrita de números com 5 ordens e como colocá-los em ordem crescente ou decrescente. Abra o livro na página 44 e observe a imagem. Qual é o tamanho desta cidade? Você acha que é a imagem de uma cidade grande ou pequena? Pense sobre o que significa dizer que o município é P, M ou G. Será que é igual a roupa P, M ou G? Já ouviu falar em hortas urbanas? Converse com alguém de sua família sobre essas questões. Pesquise na internet sobre esse tipo de horta e se há alguma em seu município. Depois, vá para a página 45, leia o texto, observe as 2 imagens e a tabela que a professora Ana usou para classificar os municípios em pequeno, médio, médio grande, grande, muito grande. Para responder a primeira pergunta, acesse o site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em IBGE Cidades, e considere a população estimada do seu município. O censo é realizado a cada 10 anos e entre uma década e outra são divulgadas estimativas. Você sabia que todas as capitais estão situadas nas categorias de cidade média para cima? A capital com menor número de habitantes é Palmas, no Tocantins. A maior capital é São Paulo, que é também a maior cidade brasileira em população. Depois da pesquisa, responda as perguntas da seção Diga aí. Trabalhando, já voltamos. Na seção Lápis na Mão, responda as atividades das páginas 46 a 48. Utilize uma calculadora para responder a atividade 1. Mas qual será o cálculo que você deve fazer? Pense o que significa metade e a qual operação ela se relaciona. Teste na calculadora alguns números que você já sabe qual é a metade dele. Por exemplo, número 20. Eu sei que a metade do 20 é o 10, mas como eu resolveria esta situação na calculadora? Que operação eu poderia fazer a partir do número 20 para chegar ao resultado de que 10 é a metade de 20? Depois, calcule a metade de 5.570 e marque um X em uma das alternativas. No item A da atividade 2, leia com atenção uma pista de cada vez. Antes de passar para a próxima, verifique se é possível eliminar algum município ou decidir alguma posição. Veja que na primeira pista há 2 informações. Caém tinha menos habitantes do que Águia Branca. E as populações desses municípios têm os algarismos 5 e 8. Observe as populações indicadas na tabela e verifique quais delas se encaixam nessa primeira pista. A segunda pista fala em diferença entre 2 quantidades de pessoas. Qual é a operação que envolve essa ideia? Circule os municípios correspondentes a essa pista. Ainda não se sabe qual é a população de cada um deles, mas sabemos que o número que sobrou é a população do outro município, do qual ainda não se sabe o nome. Na terceira pista, pense sobre o significado da expressão "a mais do que". Com essa pista, podemos descobrir a população de Constantina e também o nome de Mauá da Serra, o município que faltava. Depois de preencher toda a tabela com o nome dos municípios, releia cada pista e verifique se elas correspondem à ordem que você escreveu. Feito isto, no item B, observe como foi feita a decomposição do número 10.109. Note que nas ordens em que há o algarismo 0, você não precisa escrever na adição.
Para entender melhor, escreva sobre os algarismos do número 10.109. U para unidades, D para dezenas, C nas centenas, UM para as unidades de milhar e DM para as dezenas de milhar. E decomponha os dois números indicados. Depois, faça mais atividades acessando o QR Code da página 46. Nele você vai usar o ábaco para representar os números. Para isso, arraste as argolas em direção às hastes. Lembre que cada haste do ábaco representa uma ordem. A primeira haste representa a unidade, a segunda haste representa a segunda ordem e assim por diante. Vamos lá, trabalhando. Depois volte para a gente continuar com as atividades. No item C, lembre-se de que ordem crescente é do menor para o maior. E efetue os cálculos para descobrir como ficará a ordem dos municípios. Para preencher a tabela da atividade 3, lembre-se de que ordem decrescente é do maior para o menor número. Na coluna categoria, você deve voltar para a página 45 e verificar a tabela da professora Ana para classificar os municípios. Use P para pequeno, MP para médio pequeno, M para médio, G para grande e MG para muito grande. No item C, leia os números da tabela do item B em voz alta para algum familiar verificar se a leitura está correta ou não. Depois, preencha a escrita das populações dos dois municípios. No item D, ao calcular a diferença entre a maior e a menor população, pense que o que você aprendeu até aqui ao fazer a operação de subtração continua válido. Basta colocar o maior número em cima e o menor abaixo dele, arrumando-os pelas ordens. Unidade com unidade, dezena com dezena e assim por diante. O reagrupamento também é válido para os números com dezena de milhar. Na atividade 4, pense na sequência dos números começando do 56.441, 56.442 e vá preenchendo o quadro numérico, continuando a contagem. Depois que você completar o quadro todo, observe os números da primeira coluna, veja que todos eles têm como algarismo das unidades o 1. Procure outras características que se repetem nas linhas e nas colunas e escreva no texto do item A. Na atividade 5, faça um cálculo aproximado, pensando nas unidades de milhar mais próximas de cada população. Por exemplo, 56.466, use 56.000. No livro de atividades, faça a atividade 1 da página 44, ok? Nos encontramos no próximo vídeo. Bom trabalho!